Que a paz do amado Mestre esteja conosco. Cada convite para exposição sobre nossa doutrina é sempre um manancial de aprendizado, é uma verdadeira fonte riquíssima, né? E isto sempre me faz refletir sobre o meu sentido nesta caminhada terrena, né? E assim, da mesma forma, meus irmãos, eu pensei, já que estamos no mês de aniversário do nosso irmão maior, por que não refletirmos sobre a caminhada dele, né? Por isso eu escolhi o tema, a missão de Jesus nesse planeta. Que com certeza, meus irmãos, foi muito além da caminhada que ele fez entre nós, nos trazendo as boas novas, né? E pelos fatos trazidos pela espiritualidade, nós temos que a missão de Jesus iniciou bem antes de nossa origem. Ele foi o arquiteto do mundo. Por isso optei em dividir didaticamente o tema em 5 períodos distintos. Isso para poder compactar dentro desses minutinhos que nós vamos ter a respeito dessa missão de Jesus entre nós, né? E são os 5 períodos, assim entendido, a gênese planetária, como o primeiro período, início de tudo, né? As tradições religiosas, os missionários do Cristo, a vinda de Jesus e, finalmente, a caminhada de Jesus entre nós. Então, logo no primeiro período, né, da gênese planetária, nós sempre iniciamos com uma pergunta, né? Como que iniciou a missão de Jesus aqui na Terra? Se foi bem antes de nossa origem. Nós sabemos que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, há uma comunidade de espíritos puros, angélicos e perfeitos, a qual Jesus é um de seus membros. Olha que comunidade maravilhosa. Não dá nem para a gente imaginar isso, né? Se Jesus é um deles, né? Mas as obras kardecianas, através dela, nós vamos tomar conhecimento de que esses espíritos puros apenas se reuniram nas proximidades da Terra por 2 vezes, né? No curso desses milênios que nós conhecemos. A primeira foi para a solução dos problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta. E a segunda, para a reencarnação de Jesus. Não dá nem para imaginar, né? Coisa maravilhosa, né? Assim nós temos a primeira, quando se verificou que no orbe terrestre se desprendia a nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônicos, né? Que é a descrição hipotética da criação do mundo. E os pródomos, né? Na matéria, que é o percussor que vem à frente da matéria, né? É a vida da matéria em ignição no nosso planeta. E a segunda, né, como já falado, né, foi quando se decidia a vinda de Jesus à face da terra, para nos trazer a lição imortal do seu evangelho. Esse evangelho de amor, de redenção. Jesus, com as legiões de seus trabalhadores divinos, lançou o escópolo, né? Um material cortante de lapidação, né? Então ele lançou o escópolo da sua misericórdia sobre um bloco de matéria informe, né? Que a sabedoria do Pai deslocara-se do sol para suas mãos augustas e compassivas, a fim de que ele operasse, né? Arquitetasse, né? A escultura geológica do nosso orbe terrestre, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se. Expandiria como expandiu em amor, caridade e justiça. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando o seu nascimento no mundo. Ele estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera.
onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou, né, as usinas de ozônio entre 40 a 60 quilômetros de altitude para que se filtrassem convenientemente os raios solares. E nós hoje estamos ali, furando, né? Tentando furar, né? Manipulando assim as composições precisas da manutenção da vida organizada. Após isso, o planeta entrou em repouso. Os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol, olha que poesia ditada pelos espíritos, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus, mais uma vez, reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seu pensamento. Viu então descer sobre a terra, vinda dos extensos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário que estava em repouso. Daí a algum tempo, né, na crosta solidificada do planeta, no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso e gelatinoso que cobria previamente toda a Terra. Estavam dados assim os primeiros passos a caminho de uma vida organizada. E com isso nós podemos observar, até aqui foi dito, né, que passamos por 3 momentos. O primeiro, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as mãos de Jesus aquela matéria informe, né, para que ele pudesse lapidar. Segundo, Jesus organizou o cenário da vida criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres que aqui viveriam, ou viverão, né? E terceiro, Jesus viu então descer sobre a terra uma nuvem vinda do espaço limitado e uma força cósmica, envolvendo todo esse laboratório que ainda estava em repouso. O que nós tiramos desses 3 momentos? É que temos a certeza que somente a Deus é dado conhecimento pleno de todas as coisas. Ele é o Criador e tudo mais é sua criação. Então, nascendo daquela massa que envolveu todo o globo terrestre, aquela massa gelatinosa, sobre o orbe, o protoplasma, que é a substância primordial aos seres vivos, né? E com ele lançar a Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. E a partir daí começou tudo se desenvolver, né? E como diz a letra de uma música bem conhecida e bem do nosso mês, né, de dezembro, em que diz assim: a vida passa e com ela caminhamos todos juntos sem parar. A terra estava em repouso e a vida foi passando, né? Trabalhando aquela massa gelatinosa, os seres já colocados para se desenvolver, e tudo foi se desenvolvendo conforme a lei divina, nascendo, amadurecendo e transformando-se continuadamente por milênios e milênios de anos, até virarmos civilização organizada. Quando na atualidade, né, após as civilizações se organizarem, encontraremos historicamente as concepções mais remotas das tradições religiosas. E assim nós vamos entrando no segundo período para falar dessas tradições religiosas. E com a religião dos primeiros chineses, que foram politeístas com suas divindades da natureza e cultos dos seus antepassados,
Porém, a China apresenta uma cultura diversificada, riquíssima, né? Já nas tradições da Índia, védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do culto aos mortos. Olha como que é antigo, né? E hoje está todo mundo aí, uma parte, né, assustada, né, com as comunicações entre os dois mundos, né? Depois, as civilizações resplandecentes dos faraós na Grécia e com os ensinamentos órficos, os dogmas dos mistérios, dos princípios filosóficos atribuídos a Orfeu, né? E com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, já começaram a divisão, a quem oferecia os seus ensinos exóticos. Entretanto, meus irmãos, todos os acontecimentos estavam interligados e interligando-se aos futuros daqueles homens que já eram verdadeiros missionários do Cristo. E assim, nós vamos entrando no terceiro período e conhecemos um pouco desses missionários que já previam a vinda de um Messias, né? Os missionários do Cristo, nosso terceiro período. E melhor explicando, todos os seguidores do Mestre foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, com suas afinidades, características de civilizações e dos costumes de cada povo a uma determinada época, traziam para o mundo a ideia de Deus, das leis morais, e os que os homens deveriam se submeter para a obtenção dos primores da evolução espiritual. Cada um deles, sem dúvida, foram portadores, ou melhor, cada um deles foi portador da expressão amai-vos uns aos outros. Foram também missionários do Cristo, preparadores do glorioso caminho de Jesus, nos quais destacamos em ordem cronológica, a começar por Forri, a tradição chinesa, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Os compiladores Vedas e Bramânicas, a base das esculturas sagradas do hinduísmo, há mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Moisés, com 1.300 anos antes de Cristo, e Hermes, intérprete do conhecimento universal, mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo. Há 570 anos aproximado antes de Cristo, nós tivemos o Pitágoras, né? Um filósofo e matemático grego. Há 500 anos, Confúcio, pensador. Já também há 500 anos, paralelamente, nós teríamos o Siddhartha Gautama. Gautama, o professor espiritual conhecido como Buda. Então, meus irmãos, dentre os missionários que acabamos de falar, comentarei apenas sobre Moisés, por ele já ser um velho conhecido em nossas palestras, né? E de tantas outras doutrinas, né? E me fixarei, para poder me fixar, né, na verdade, em Otávio, o imperador romano, um ser compromissado com espiritualmente, né? E assim nós vamos entender que na distância de aproximadamente 1.250 anos entre Moisés e Otávio, essa caminhada foi completada harmoniosamente. Então vamos passar bem rapidamente por esses dois precursores, né, da vinda do Messias, cada um com seu compromisso espiritual bem distinto. Moisés foi dotado pela princesa Termute, filha do faraó egípcio Ramsés II, sendo ela protetora de Moisés, beneficiando ele com a cultura do Egito, tudo que o Egito poderia lhe oferecer, e inspirar a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, divulgando assim o monoteísmo e estabelecendo o decálogo,
também conhecido como a Lei Mosaica, ou os 10 Mandamentos da Lei de Deus, escrita sob inspiração divina, né? Através das comunicações mediúnicas ocorridas no Monte Sinai, cuja essas determinações são até hoje a edificação basilar das religiões, da justiça e do direito. Tão bem elaborada foi, né? Foi ele o primeiro a tornar acessível às massas populares os ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação. E desta forma a vida continuou a passar. E passando então aproximadamente 1250 anos, já com a Boa Nova chegando, ou seja, nos idos mais ou menos de 43 anos antes de Cristo, sob o Império Romano de Caio Júlio César Otávio, um jovem doente franzino, mas enérgico e determinado, filho adotivo de Júlio César, que o amava pela sua meiguice e fibra. Perceberam, né? O que ele, Otávio e Júlio César tinham em comum? Pois é, ambos eram filhos adotados pela realeza, com todo amparo, e cada um com seus propósitos nas responsabilidades assumidas quando ainda na erraticidade. Então nós vamos ver que Júlio César, seu pai adotivo, foi assassinado por Antônio, seu filho legítimo, seu filho biológico, que passou a governar com mãos de ferro e distanciando-se assim do povo. Foi aí que o Otávio, aproveitando-se desse distanciamento, aliou-se ao povo oprimido e juntos lutaram contra Antônio, lhe tomando por fim um império. Foi como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores. Pela guerra? Não, nós vamos perceber. Porque em pouquíssimo tempo, todas as resistências ao Otávio se entregaram pacificamente. Então veja a diferença de um para o outro, preparando aquela calmaria. Entretanto, o inesquecível imperador, né? Pelo menos deveria assim ser sempre lembrado, trazia seu corpo debilitado, com chagas espalhadas por toda a epiderme, que lhe doía como dado espetado na carne. Suas pernas viviam enrolados em faixas de tecidos, né? E seu tórax protegido pela intempérie. Estava sempre resfriado. Era franzino, né? Era fraquinho, né? E para variar, sempre sofria, né? Das velhas e nossas tão conhecidas enxaqueca. Enfim, meus irmãos, era um grande homem sob o manto da dor física. Mas a dor física é essa que se resolvia com os tratamentos da medicina da época. Mas a grande dor que viveu, na verdade, foi em família. A dor espiritual, sem preço. Pois apesar de ser imperador de extremas vicissitudes, era também imperador dos costumes, restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador que o Império teve. Se viu diante da humilhação, tocando-lhe o mais profundo e delicado sentimento de pai e de soberano, ao ver-se obrigado a decretar o banimento de sua neta devido a escândalo na corte. E a sua dor não parou aí não. Notou que a companheira e confidente, amada de seus dias e noites, se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de homicídio por envenenamento, tão em moda naquela época, né? O IML hoje já tem essa perfeição toda, imagina naquela época, né? E dessa forma se sentia na família a mais angustiosa, a dolorosa ansiedade que lhe apertava o coração.
Otávio, muitas vezes, mesmo com o coração tomado por essas angústias, pelos desabores de sua vida íntima, ele se surpreendia, pois testemunhava o júbilo e a tranquilidade geral do povo, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia. Não conseguiu sentir que seu reinado precedia a esfera do Cristo, que já estava se aproximando da terra numa profunda vibração de amor e beleza, trazendo consigo essa lição de verdade e de luz que espalharia pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade estava vivendo, naquele período de Otávio, o século da pré-Boa Nova. E assim nós vamos entrando no quarto período, que foi a vinda de Jesus. Esse período seria de grande lição que estava por acontecer. Haja vista que nessa época o mundo já havia um imenso rebanho de regrado. Já passamos pelas tradições religiosas, estava tudo ferventando. Cada povo fazia da religião uma fonte de variedade e vaidades, de variedades e vaidades, dentro do seu egoísmo, dentro das suas ambições, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo estava trazendo para nós os fundamentos eternos da verdade e do amor. E, com as suas palavras mansas e generosas, reuniria todos os infortunados e pecadores para uma grande lição, com o propósito de ensinar, desde já, desde a maternidade, uma vez que ele teve como berço a manjedoura. Essa simplicidade, sem alegorias, como muitos não esperavam, assinalou o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Assim, com seu nascimento, começava definitivamente a maior idade espiritual da humanidade, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação, entregaria o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Sendo certo, meus irmãos, que a humanidade, na manjedoura, no tambor, no Calvário, sentiu as manifestações da vida celeste, sublime em sua grandiosa espiritualidade. Com seu nascimento, houve como uma comunhão entre o céu e a terra. Jesus nos ofereceu toda a grandeza de seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Enfim, Jesus nos trouxe definitivamente a esperança. E com essa esperança nós fomos entrando no quinto período da caminhada em si de Jesus entre nós. Nosso quinto e último período. Ao escolher a caminhada pelos ambientes mais pobres, mais desataviados, tristes, sem enfeite, para viver intensamente as suas lições sublimes, Jesus mostra-nos que a verdade dispensa o cenário suntuoso dos aerópagos, os antigos tribunais atenienses, dos foros e do templo, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Sua pregação pelas praças públicas tinha o propósito de atingir os seres mais desprotegidos e desclassificados, visando tocar o maior número de homens, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, dizendo-nos, pelos seus atos, que todos somos iguais perante a Deus. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando-nos
que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas, né? Acho que isso aí nos faz nos lembrar alguma coisa, né? Suas palavras profundas, enérgicas e misericordiosas refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria nos irmanado também todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Somos muito culpados por ainda não estarmos lá, né? Mesmo assim, meus irmãos, a sua peregrinação era acompanhada de longe por espíritos ainda equivocados, em verdadeiro estado de infelicidade, que procuravam em vão desfazer as assembleias através daqueles que seguiam seus ensinamentos. Temos certo, meus irmãos, que a passagem de Jesus no Monte das Oliveiras, sendo atentado pelo demônio, é totalmente alegórico, pois um ser vindo de uma comunidade perfeita, com toda a sua luz e grandeza, e a grandeza de sua missão, nunca seria atingido pela escuridão, né? Até mesmo porque seu objetivo também era de clarear as trevas, haja vista que nenhuma ovelha se perderá. Então, esses irmãos, dado alegoricamente que estavam atentando ele, eram uns dos estropiados, era um daqueles aleijados, né? Como se diz, né? Palavra meio pesada para se falar hoje, mas era usado, né? Esses irmãos eram merecedores também da misericórdia divina através dos ensinamentos de Jesus. Mas não podemos deixar de observar as diversas tentações em sua volta, com a insana e infantil pretensão de atingir Jesus ou a sua obra, por diversas pessoas e atos de sua época. Nós podemos enumerar aqui Herodes, que decretou a matança de todas as crianças visando aniquilar Jesus. João Batista, mesmo tendo sido, como Jesus disse, o maior dos homens a pisar sobre a terra, foi cruelmente e de graça decapitado. Maria de Madalena também foi vítima antes de ser mensageira da ressurreição do Cristo. Pedro, coitado, sofria de obsessão constante. Judas faliu porque foi cego. Caifás era um paranoico. E pasmem, meus irmãos, Pilatos tinha medo, sofria a crise do medo, né? Hoje ele sofreria essa fobia, né, do medo, pânico do medo, melhor dizendo, né? Mas com o tesouro de seus exemplos e de suas palavras, deixou o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo, transcrito para todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando a vida e as inspirações. Então, devemos também refletir Jesus, né? Anjo caminhou entre os homens. Senhor do mundo não teve uma pedra para repousar sua cabeça. Sábio, ele foi simples. Grande, aliou-se entre os pequeninos. Juiz dos juízes, espalhou a misericórdia. Traído, Jesus não reclamou. Crucificado, pediu perdão aos próprios verdugos. E na cruz, meus irmãos, ele preferiu partir na intimidade de 2 ladrões. Agora, irmãos, já nos é possível responder com segurança que a missão de Jesus foi de manifestar o amor de Deus, de personificar sua bondade infinita, nos ensinando que o único caminho é amar o nosso próximo incondicionalmente, pois somos herdeiros de Deus. Nunca esqueçamos disso. Meus irmãos, aprendamos, né, vez por todas, a conjugar o maravilhoso verbo amar incondicionalmente. E que façamos, por merecer
as bênçãos de Deus por todo sempre. Grato por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Paz em nossos corações, que tenhamos um Natal totalmente voltado para o nosso irmão Jesus Cristo.